Hi guys, meu nome é Vanina Junqueira, sejam bem-vindos ao meu canal, aproveita e já se inscreva se você ainda não tiver se inscrito. Hoje eu vim falar aqui de um tempo verbal que é muito temido. Quando eu pergunto assim para um aluno, qual o tempo verbal que você tem mais dificuldade? Olha, é quase que unânime, eu escuto assim, present perfect, que é o presente perfeito. Bom, o presente perfeito, ele é temido, eu acho que pela questão da forma como as pessoas explicam. Eu acho um pouco complexo quando a pessoa explica o present perfect no geral, quando eu escuto, né, algumas explicações. Mas na verdade ele é muito simples. O que que acontece? O que confunde muitas pessoas é porque ele chama present perfect. Então você pensa, presente, mas na verdade ele fala do passado. Aí você fala, mas então não entendi, né? Bom, ele fala do passado, então assim, a pessoa confunde porque o nome dele leva o presente, mas né, ele fala sobre um passado. A questão é que é um passado que muitas vezes tem um significado muito importante no presente. E não só isso, um dos usos que a gente utiliza o present perfect é uma ação que começa no passado e continua até o presente. Então a gente pode pensar que ele chama present perfect e não past, nesse caso. Existe o past perfect, mas é outra história. Mas por que ele chama present? A gente pode associar com essas duas coisas. Alguma ação que aconteceu no passado que tem muita relevância no presente, e também tem alguns casos, né, do present perfect, que é uma ação que começou no passado e ela se estende até o presente momento. Então, olha só, o present perfect fala de passado, tá? É um passado que não importa quando ele aconteceu. O tempo específico, o tempo em que essa ação do passado aconteceu, não é relevante para minha ação. Então, eu não menciono porque não é relevante. Bom, essa é a grande chave, a grande questão do present perfect. E para entender melhor quando utilizar, como fazer frases, o melhor é a gente separar em tópicos, né? Então, eu separei o tópico 1, eu chamo de experiência, né? O tópico 1, experience, que é de você falar sobre as suas experiências. Então, você quer falar o que você já fez na vida. Esse é muito utilizado, só que o aluno muitas vezes utiliza o simple past. Porque assim, às vezes tudo bem, eu quero falar de uma experiência e eu quero mencionar quando que ela aconteceu. Às vezes é importante, né, eu contar quando ela aconteceu. Mas quando eu só quero falar da experiência em si, que eu já tive, que eu já pulei de paraquedas, ou que eu já viajei para tal país, mas sem mostrar algum momento específico, eu tenho que usar o present perfect. Então vamos lá. Um exemplo aqui para vocês. You have seen that movie many times. Aí é que eu vou parar pra gente olhar qual que é a fórmula. Vou deixar escrito aqui. You have seen that movie many times. Então, a tradução seria basicamente você viu esse filme muitas vezes. Bom, you have seen. Olha só, esse have, ele é meu auxiliar. Então, no present perfect, eu vou ter que ter um auxiliar have ou has. E aqui minha frase é you have. Então, quando eu falo you have, o you não é he, she, it. Quando for he, she, it, vou utilizar o auxiliar has. Como nesse caso é you, eu vou utilizar o have. Então o have é para I, you, we, you, they. Por que eu falei you duas vezes? Porque tem o primeiro you que é o você e o segundo que é vocês. Então I, you, we, you, they. E o has é pro restante, que é o he, she, it. Bom, então a começar por aí, minha fórmula é essa. Se eu quiser fazer a negação, é só colocar o not depois desse auxiliar, né? Depois do have ou do has. Have not ou haven't, se já quiser fazer a contração, né? Haven't. E has not, né? Ou hasn't, se já quiser fazer a forma contrária. Então essa é a negação e a fórmula então ficou fácil, né? É esse auxiliar have ou has, mais um verbo no particípio. Esse verbo no particípio é meu verbo principal. Aqui na minha frase eu não falei you have seen that movie many times. Então o verbo é o verbo to see, que no particípio é seen. Então you have seen that movie many times. Você viu aquele filme, desculpa, eu falei esse, é aquele. Você viu aquele filme muitas vezes. Então, essa é uma frase fácil da gente entender. Ela fala de um passado, mas eu não mencionei quando. Você falou que foram muitas vezes. Não importa, eu falei muitas vezes, eu não falei quando essas vezes aconteceram. Então, quer dizer que não tem tempo específico. Então, present perfect. Bom, a interrogativa dela é só eu pegar o meu auxiliar e passar para antes do meu pronome. Eu não falei you have seen, então agora é have you seen? Então, have you seen that movie many times? Você viu aquele filme muitas vezes? E a negativa, como eu disse, é só colocar o not depois do have ou do has. Então, you have not seen that movie many times. Você não viu aquele filme muitas vezes. E aqui eu posso falar you haven't seen that movie many times, ok? Bom, então, experiência eu falo sobre alguma coisa que eu fiz no passado, alguma experiência que eu tive, alguma coisa legal que eu fiz, sem mencionar o tempo específico, sem que esse tempo específico seja importante. Bom, agora eu quero entrar no próximo tópico, que seria um tópico que a gente também utiliza bastante, que é o tópico mudança ao longo do tempo. Quando você quer falar de alguma mudança, né, alguma coisa que
teve uma mudança, aconteceu uma coisa que diferencia, né, do início, você também pode usar o present perfect, sem contar quando essa mudança aconteceu. Porque, na verdade, quando eu uso o present perfect para falar de mudança, é que, assim, o que importa é a mudança em si, e não quando aconteceu. Mas pode ser que você fale, não, mas quando aconteceu foi muito importante eu contar, porque foi naquela época em que era importante, tal coisa, enfim. Tudo bem, você pode querer falar sobre um tempo específico, aí você vai usar simple past. Agora aqui, eu não vou usar o simple past, eu vou usar present perfect, por quê? Porque o que me importa é a mudança em si, e não quando ela aconteceu. Bom, então uma frase aqui. You have grown since the last time I saw you. Então você cresceu desde a última vez que eu te vi. Às vezes você ficou um ano sem ver um primo mais novo, falando, nossa, você cresceu, né? Então houve uma mudança ao longo do tempo, né? Então esse seria um exemplo aí de mudança. Bom, um outro tópico seria o tópico de conquistas, de realizações. Podem ser conquistas e realizações pessoais ou da humanidade em si. Então aqui eu trouxe dois exemplos pra gente ver um individual e uma coisa mais da humanidade, né? Uma conquista assim geral. Então, vamos lá, para o individual. Our son has learned how to read. Então, nosso filho aprendeu a ler. Então, é uma conquista pessoal, uma conquista do meu filho, né? Minha, né? Porque também do meu filho é minha. Então, nesse caso aqui, é uma conquista pessoal. Agora, uma conquista mais da humanidade, mais geral. Man has walked on the moon. Então, o homem andou na lua. Ou seja, é uma conquista geral, né? Pensa, o homem ter andado na lua foi realmente uma conquista, uma realização geral, né? Então, muito importante. Bom, o próximo tópico, uma ação incompleta que você ainda espera que ela aconteça. Ela é incompleta, então ela não terminou de acontecer, mas você ainda tem a expectativa de que ela aconteça. Bom, então, vamos ver aqui. Por exemplo, James has not finished his homework yet. Então, o James não terminou a tarefa de casa dele ainda. Ainda por quê? Porque eu espero que ele termine. Então, eu tenho essa expectativa, né? Vamos lá, um outro exemplo. Susan hasn't mastered Japanese, but she can communicate. Então, a Susan, ela não domina o japonês, né, a língua japonesa, mas ela consegue se comunicar. Então, né, aí é uma coisa que a gente espera que ela vá dominar a língua, que ela vai estudar mais e tudo mais, né? Bom, vamos agora para um outro uso, que é quando a ação começa no passado e ela se estende até o presente momento. Então, por exemplo, se eu quero falar que eu trabalho em uma empresa, né? Eu comecei a trabalhar nessa empresa 3 anos atrás. Não, eu trabalho nessa empresa há 3 anos, mas eu continuo trabalhando nessa empresa. Eu posso usar o present perfect. Então, o present perfect, eu vou falar de uma ação que começou no passado, vamos colocar aqui 3 anos atrás, e se estende até o presente momento. Até hoje eu trabalho lá, continuo trabalhando lá. Então, I have worked for the same company for 3 years. Então, eu trabalho para a mesma empresa há 3 anos, né? Eu venho trabalhando, pode traduzir até assim, né? Ou eu venho trabalhando, também pode ser uma boa tradução. Então, nesse caso, você olha, o present perfect é um que é muito complicado de traduzir ao pé da letra. Eu falo no geral, não traduzo ao pé da letra. Mas eu chamo atenção para algumas coisas, algumas situações no inglês que, assim, se você traduzir ao pé da letra, vai virar uma catástrofe. Então, present perfect não traduz ao pé da letra. Bom, então esse foi mais um uso, né, do present perfect. Então, vamos revisar aqui. O primeiro que eu falei foi experience, então experiência. Né, quando você quer falar sobre uma experiência, alguma coisa que você vivenciou e não é importante o tempo específico, você vai usar o present perfect. O segundo uso que eu falei, mudança ao longo do tempo. Houve uma mudança e também não é importante o momento em que essa mudança aconteceu. Present perfect. Conquistas e realizações. Present perfect. Para falar sobre realizações que você teve, né, pessoais ou realizações da humanidade em si, você vai usar o present perfect. Nesse caso aqui, você quer focar na realização em si, o que aconteceu, e não de fato o quando. Se o quando for importante, mais uma vez eu repito, você vai utilizar a sua frase no simple past, ok? Bom, e o tópico 4, né, o penúltimo, seria uma ação incompleta, uma ação que ainda não terminou, mas você ainda espera que ela termine. Tem coisa que não termina e não termina nunca, né? Mas nesse caso, eu espero que ela termine. Aí, como eu tenho essa expectativa, então eu utilizo o present perfect. Bom, e o último uso é aquele que uma ação começa no passado e ela se estende até o presente momento, então também utilizo o present perfect para mostrar que essa continuidade aqui até o presente momento. Bom, uma outra coisa que eu quero acrescentar aqui nesse vídeo sobre present perfect é sobre a colocação do advérbio. Onde que eu coloco esse advérbio? Bom, para adicionar advérbios tais como always, only, never, ever, still, just, como que eu vou colocar? Onde eu coloco na frase? Bom, eu já mostrei que na fórmula a gente tem o auxiliar have ou has, mais um verbo no particípio, né? Vamos colocar aqui no meio. Por exemplo, uma frase aqui para ficar fácil. He has just
taken a shower. Ele acabou de tomar banho. Então, he has, ó o has aqui, just, pro advérbio, taken a shower. Aqui o verbo meu no particípio, que é o meu verbo principal. Pronto. É assim. Mas aí, por exemplo, vou fazer uma outra frase aqui para eu pegar a interrogativa dela. You have only seen that movie once. Então, you have only, ó, have only seen that movie once. Então, coloquei have, only, que é meu advérbio, e seen, o meu verbo principal no particípio. Ok, certinho. Agora eu quero fazer a interrogativa. Lembra que a gente faz inversão? Aí eu vou fazer essa mesma frase, mas invertida na interrogativa. Have you only seen that movie once? Então, como eu faço have you only seen? Tá vendo que aqui, na verdade, o only, ele tá entre o you e o seen. Have you only seen? Mas nesse caso, ele tá entre o have e o seen também. A questão é que, como eu fiz a interrogativa, o meu pronome vai ficar ali. Então, só para você saber também como que ela fica na interrogativa. Ok? Bom, então espero que esse tempo verbal, que antes era considerado muito difícil, tenha ficado super fácil. Eu preciso que vocês treinem. Pensem nesses usos novamente e treinem, porque é questão de treino. E à medida que vocês forem fazendo frases com present perfect, vocês vão entender, assim, que para adquirir a fluência, você vai reparar em filmes, em livros, se você lê livros em inglês, que é muito, mas muito usado. Então, tempo verbal muito usado. Se você já chegou no nível intermediário e não consegue usar o present perfect, fica usando simple past, você não vai conseguir chegar no avançado. Então, assista esse vídeo mais uma vez se for necessário e introduza o present perfect na sua vida. Ok? Espero que tenha sido útil. Se tiver gostado, deixa seu comentário aqui. Já coloca se você tiver alguma pergunta, tá? See you. Bye, bye.